Estamos de volta aqui com o Classic 3 em 1 agora. O nosso clássico do ponto de vista crítico dos assuntos da semana. Nessa São Paulo, que completa 470 anos hoje. Um abraço para todo mundo de São Paulo que está nos acompanhando e para você também do Brasil, que todo dia está ligado conosco aqui no 3 em 1. Quero contar para vocês que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que a portaria que limita o expediente do comércio em feriados será relançada em fevereiro com alguns regimes excepcionais para setores como farmácias, postos de gasolina. A ideia é que cerca de 200 setores consigam entrar nessa exceção. Não é o caso, por exemplo, dos supermercados, que dependerão de acordos coletivos para poder funcionar em feriados. Como é que vocês enxergam e analisam essa ideia do governo de limitar ou não a acordos coletivos quando o comércio vai poder funcionar em feriados e em quais locais, quais setores? Isso promete gerar um debate bastante intenso, né, Luiz Felipe Dávila? Ô, Evandro, qual é o nome do partido que governa o Brasil mesmo? Dos trabalhadores. Dos trabalhadores. Por que ele não governa para os trabalhadores? Trabalhador quer emprego, trabalhador quer trabalhar fim de semana, trabalhador quer trabalhar no feriado, trabalhador quer trabalhar quando ele quiser. Que tem que ter o governo se metendo? Este é um governo que não trabalha para o trabalhador, ele trabalha para o corporativismo sindical. É isso que ele trabalha. E aí o trabalhador pode ficar sem emprego por causa da defesa do corporativismo sindical com políticas públicas. É uma vergonha o que esse governo está fazendo. Está boicotando a criação de empregos no Brasil com atitudes de interferência no mercado e na livre iniciativa. Ô Piperno, é mais uma tentativa de interferência do governo, como menciona aqui o nosso amigo Dávila? Não, está parecendo debate eleitoral, esse é discurso de candidato. Não é bem assim. Quer dizer, primeiro que você tem 200 exceções, ou seja, quase todo mundo. É quase que um não decreto. Tem quanto? 3, né? Não, então o que três o que setores que se mantiveram, 200 estão fora. Exatamente, sobram 3, né? Sobra lá quase ninguém. Então quem sobra? Ora, faça um acordo entre patrões e os empregados, sem a interferência de governo, sem a interferência de rigorosamente ninguém. Faça um acordo e funcionem quando vocês bem entenderem. Mas já é assim, já é assim. Assim agora. Já é assim. Isso. Mas então por que não mantém do jeito que está hoje? Então, mas já é assim. Negócio. Não. O governo está se metendo. Regulamento. Não tem que regulamentar nada. Já é assim. Tem acordo de trabalhador com empregado. Agora é o quê? Não vai poder ir no supermercado no fim de semana porque tem que criar um outro acordo, porque tem que ganhar. É um absurdo. O que tem que se meter na vida do trabalhador e do gerador de emprego? Ele não está estabelecendo regra nenhuma. A única coisa que ele como não? Está aí de novo. Não, mas peraí. Segre, eu quero até trazer um trecho aqui do ministro do Trabalho para colocar no nosso debate, né? E eu conto para você também que nos ouve e nos assiste. Há um entendimento entre as bancadas de trabalhadores e empregadores que será encaminhado ao governo em portaria de quais atividades que estão excepcionalizadas e quais atividades que têm a obrigatoriedade de ter convenção coletiva para funcionar aos feriados. Segre. A sensação que fica é assim, se reúnem ministros, assessores e tudo e verificam. Vamos lá, qual é o setor que está funcionando bem? X. Tá, vamos regulamentar esse setor, vamos atrapalhar um pouco porque está funcionando bem. Qual é a companhia que está bem? Vale, vamos colocar um presidente aí para atrapalhar um pouco. Dá a sensação que o objetivo do governo é atrapalhar o que está funcionando. Se nós temos 200 exceções, como muito bem mencionou Fábio Piperno, e temos 3 ou 4... Por que o governo tem que entrar nesse mérito? Qual é o objetivo? Se alguma situação estivesse dizendo isso aqui está errado, está mal, está tendo algum exagero dos donos em relação aos empregados, aí seria uma falha do sindicato. Imaginemos que essa pessoa não está sindicalizada e não faz o aporte ao sindicato. Não, sabe para que serve tudo isso? Para obrigar o mandar direto para que volte de novo essa questão da importância do sindicato. Concordo com o Dávila, não é uma questão de defesa do trabalhador, é uma questão de defesa do sindicato, o intermediário entre um e o outro, que está aí para complicar as coisas, que poderiam funcionar tranquilamente bem, porque nenhum empregado é idiota e precisa de um sindicalista que certamente não trabalha para fazer dele um trabalhador maravilhoso. E eu gostaria que vocês explicassem para a nossa audiência por que a fala de vocês não está contaminada pelo fato de vocês serem empresários. Olha, o Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, ele resumiu essa maluquice
dos governos de esquerda numa frase que era maravilhosa. Ele falava assim: se alguma coisa se mexer, você taxa. Se começar a parar, você regulamenta. E se estiver morrendo, você subsidia. É isso que esse governo quer. É o que o Segré acabou de falar. Tá bem, tá mexendo, primeiro a gente taxa. Não, se taxou e continua ainda se mexendo, vamos regulamentar, que é o que o ministro Marinho está querendo fazer. E aí, se o negócio para, fecha, então você coloca lá abaixo a sua loja e fala assim, não, fechado, feriado, fim de semana, tal, as pessoas demitidas. Aí você fala assim, não, vamos subsidiar esse setor, porque esse setor precisa para gerar emprego para a população. É uma coisa inacreditável. Deixa trabalhador e empregado se entender que é o que está acontecendo. Ou seja, vocês entendem que isso não seria uma demanda do trabalhador, porque também, se for feito, pode ser que depois postos de trabalho se percam nessa história? Óbvio. É óbvio. Quem foi que disse que não é demanda de trabalhador exatamente estabelecer algumas regras no relacionamento com alguns determinados setores? Não, Pipeno, peraí. Quem foi que disse? Não, eu digo. Porque o negócio é o seguinte, se fosse demanda, o comércio já está funcionando os fins de semana e feriado há muito tempo. Já teria reclamação. As pessoas estariam reclamando. Não tem ninguém reclamando. Quem está inventando essa história é o Marinho, que foi sindicalista a vida inteira. O que essa turma quer fazer é recuperar o protagonismo do sindicalismo, que perdeu espaço e poder no momento em que começou a livre negociação. Veja que coisa, quando começa a livre negociação, o sindicato perde a relevância. Agora, para aumentar a relevância do sindicato, que é a história de acordo coletivo, precisamos criar regulamentação, precisamos criar dificuldade no mercado para dar alguma relevância ao sindicalismo. É uma vergonha isso, Piperno. Quer acrescentar algo, Ninguém está dizendo que vai criar regras. A única coisa que o que está sendo dito é o seguinte: negociem. Não está dizendo isso. Vai restringir a abertura da função. Ninguém está dizendo que vai restringir, não tem. O Evandro acabou de dar a lista. Vai demandar acordos coletivos. Ou seja, de alguma forma. Isso, acordos coletivos. Você é no sentido de você restringe aos acordos coletivos. Então você precisa determinar que aquilo passe por um acordo coletivo para você poder funcionar. E fazer um acordo coletivo é algo ruim, é algo que vai contra. Não precisa. Não precisa. Mas aí tem um negócio. Como é que a gente sabe que não precisa? Como é que a gente sabe se o comerciário, por exemplo, ele não quer ganhar algo mais para trabalhar em um final de semana? E eu quero entender de vocês também em relação aos supermercados, porque houve uma situação muito relevante durante a pandemia, que é o fato de os supermercados serem compreendidos como serviços essenciais, e eles se mantiveram abertos ali, né, para que as pessoas pudessem fazer as suas compras. Nesse momento, o supermercado entra na história do acordo coletivo, diferentemente das farmácias e dos postos de combustíveis, que lá também se mantiveram abertos por conta da pandemia. Então, como que vocês entendem essa retirada do supermercado e a compreensão de que em feriados ele depende de um acordo coletivo para se manter aberto ou não? Eu começo contigo, Gustavo Segré. Quando você trabalha numa empresa e você tem que fazer hora extra, sábado, domingo, o valor da hora extra, um sábado, domingo, um feriado, é muito maior que um trabalhador de dias de semana. Sim. Isso já está. Não precisa nenhum acordo coletivo para estar determinado. Isso já é determinação. Mas imagina que por um acordo coletivo, e hoje o Brasil, entre outros países da América Latina, está indo na contramão de tudo que é tecnologia e comunicação. Por um acordo coletivo, você tem a obrigação de ter um atendente num posto de gasolina. A grande maioria dos países desenvolvidos, você vai no caixa, adianta o valor se for em dinheiro, coloca o seu cartão se for em cartão e você mesmo puxa a mangueira e coloca no carro. Não precisa de nenhum atendente. Mas quando tem um sindicato que participa, te obriga a colocar pessoas. Essas pessoas é um custo e todo mundo termina pagando por esse custo adicional. Vamos dar outro exemplo que tem a ver, por exemplo, com o metrô. A linha 5 do metrô não tem condutores. Não tem condutores, é tudo automático. Imagine que vem um ministro agora e diz, não, estou pensando bem, tem que ter condutor agora. Por quê? Porque vai saber quem vai apertar o freio se precisar. Então coloca, é custo adicional. O que deveríamos fazer seria tecnificar, dar mais habilidades, mais educação às pessoas que não têm a oportunidade de ter, para que eles possam aceder a cargos melhores, a trabalhos melhor remunerados, em que não precisa de nada. Na empresa que eu controlo, você não precisa um acordo coletivo e eu passo para todos os funcionários o mesmo plano de saúde que eu tenho. Não preciso que o sindicato me diga isso.
E para mim é um custo, mas vale a pena por quê? Porque vai ter o trabalhador motivado, ele vai se sentir bem respeitado e vai sentir a necessidade por um má funcionamento do serviço público de saúde, que se ele precisar um trabalho, ele vai perder 2 dias. Então eu assumo esse custo, pago um plano particular e ele não tem essa necessidade. E muitos filhos de pessoas que trabalham comigo nasceram no mesmo hospital que nasceram os meus filhos. Não preciso um sindicato para que me diga isso. Então, para que se mete o governo para regulamentar isso? Deixa o empresário, o empregado, vai se entender, porque nenhum quer perder um bom empregado e o empregado quer trabalhar numa empresa que vale a pena trabalhar. Ótimo que você faça isso. Eu, por exemplo, já trabalhei numa empresa francesa que tinha uma série de regalias, muito mais do que, por exemplo, nos concorrentes nacionais. Experts em administração já escreveram uma série de obras confrontando exatamente as vantagens que um trabalhador da GM tinha em relação, por exemplo, a um trabalhador do Walmart, que era um símbolo de uma empresa que estava exatamente na contramão em relação à concessão de qualquer tipo de benefício. Então você tem as duas pontas. Fala, Dávila. Não, uma medida dessa tem 3 coisas. É uma aberração política, econômica e social. Por quê? Econômica. Interfere na relação privada entre empregador e empregado. Segunda coisa, deixa de gerar emprego para uma porção de pessoas que podem só trabalhar fim de semana e feriado. Jovens, porque estudam. Então, você corta a oportunidade de trabalho e de renda para as pessoas. Que corta, Dávila? Na hora que você começa a ter acordo... Eu vou dar um exemplo assim. Por que a indústria automobilística saiu do ABC? Por quê, Piperno? Sabe por que saiu? Porque era extremamente sindicalizada, porque era extremamente complicado aqui, e isso permitiu, por causa desse poder intervencionista, sindicalismo, fez com que a indústria automobilística se espalhasse pelo resto do Brasil. Foi ótimo, muitos estados se beneficiaram com isso. Mas o que fez, porque é muito melhor, muito mais eficiente para uma empresa, trabalhar onde está perto da autopeça, onde tem mão de obra qualificada, isso é muito melhor para uma empresa. Por que o mercado financeiro concentra no lugar? Por que a indústria automobilística concentra no lugar? Porque você tem um ganho de competitividade, de escala, tudo está perto, tudo é mais fácil. Mas o que aconteceu? Nós destruímos a indústria automobilística no ABC por causa de regulamentação. Destruiu no sentido que ela foi pulverizada. Deixou de ser o epicentro e foi para outro lugar por causa dessa ingerência de política sindical. Então, o que acontece? Ela é uma aberração econômica, é social, porque deixa de gerar emprego, e amanhã começa a ter... Fecha supermercado fim de semana, fecha estabelecimento fim de semana. O que acontece? E aí o consumidor quer comprar, que o tempo que ele tem livre é o fim de semana, é o feriado, e não tem loja aberta. E é político, porque é justamente a ingerência indevida de um governo que odeia livre concorrência e mercado. Tudo acha que o Estado precisa regulamentar, taxar e criar limitações para a concorrência. Então, ela é uma aberração de todos os ângulos, político, econômico e social. Fala, Piperno. A grande maioria das marcas da indústria automobilística que já estavam instaladas no ABC há muito tempo, continua lá. Teve uma que saiu. O que o Dávila está falando é muita gente que chegou ao Brasil depois e foi se instalar em outras regiões do Brasil, com base, inclusive, em vantagens fiscais. Boa parte da guerra fiscal, ela teve, inclusive, origem nisso. Não, fiscal foi importante, mas a maioria... Você conversa, por exemplo, com a Honda, com a Toyota, por que eles foram para outros lugares? Justamente por causa desse sindicalismo que extorce. É isso aí, é o sindicalismo de extorsão. Isso não existe mais, gente. Quanto mais regulamentar o trabalho, pior é para gerar emprego. E a coisa que a gente mais precisa hoje é gerar emprego. Piperno, vai lá, conclua. Claro que precisa, enfim, gerar emprego é fundamental. E ainda bem que, por exemplo, o país gera cada vez mais empregos. Aliás, esse é o momento... Mas por que você cria dificuldade para gerar emprego? Mas esse é o momento em que o país mais tem empregos em todos os tempos. Então, mais tem gente empregada em todos os tempos. Fala, secretário. Me preocupam 2 coisas que têm a ver com o futuro. Tem uma pesquisa da Universidade de Barcelona que identifica que daqui a 10 anos, 50% dos trabalhos que hoje conhecemos não existirão mais, em função dos adelantos tecnológicos e tal. Sim.
Aí depois tem outra, o Banco Mundial, que determina que as crianças, 78% das crianças que têm menos de 10 anos, vão trabalhar em empregos que ainda não foram inventados, não foram criados. Então você fala, como que eu vou ensinar uma criança para trabalhar em alguma coisa que nem sequer foi inventada? Em função desse desenvolvimento, inteligência artificial, tecnologia, comunicações, 5G e tudo o que está vindo. O que o governo vai fazer com isso? Vai regulamentar também? Vai colocar a impossibilidade de fazer alguma coisa? Não, ninguém pode perder o emprego. Vou colocar. A Argentina já fez isso. Espero que isso não seja uma ideia para o governo, né? Mas o que colocava? Como tinha muita gente que estava sendo emitida, colocou um aumento no valor da indenização. Então, imaginemos como se fosse o valor que tem que ser colocado quando a pessoa vai sair na liberação do FGTS, te colocou uma multa de 100%. Então, mais custo, mais regulamentação. O Estado se enfia onde não tem que colocar. Isso não dá certo, não termina bem. Quer acrescentar algo, Dávila? Duas coisas. Primeiro, é o que o Segredo falou assim, o emprego que vai gerar no futuro é cada vez mais emprego de conhecimento. E conhecimento, gente, é a coisa mais fácil de mudar de cidade, de estado ou até de país. Então, se a gente começar a criar uma regulamentação esdrúxula, ainda mais para essa indústria de produção de conhecimento, o que vai acontecer é que nós vamos pegar o melhor da sociedade, geração de renda, emprego e imposto, que o governo tanto gosta, e vai jogar para outro país, ou para outro lugar, ou para outro estado. Segundo ponto, se a gente começar a criar regulamentação no comércio físico, sabe o que vai acontecer? Vai tudo para online. E aí nós vamos começar a fechar loja, fechar estabelecimento e vai continuar tendo o comércio aberto no fim de semana, no feriado, quando você compra online. Então, assim, é uma coisa que não faz nenhum sentido, a não ser defender o interesse essas coisas elas não são excludentes. Comércio online com comércio online ele não prospera e cresce porque, enfim, só porque o comércio físico vai ficando mais caro. Se você criar dificuldade para o físico, Dávila, vai aumentar lá. Todo empresário que tiver uma chance de migrar para o comércio online, ele vai. Ele, independentemente do resto, ele vai. E eu, se tivesse no lugar dele, eu iria também. Se eu tiver uma loja física, começa o governo a criar caso para mim, sabe o que eu vou fazer? Aí eu vou procurar a Amazon para ser um fornecedor da Amazon e vender meu produto online. É isso que eu estou dizendo. Mas você não vai procurar exatamente o fornecedor online porque o governo está criando dificuldade. Você vai procurar, independentemente de qualquer coisa, porque você está visualizando uma nova oportunidade. Não é só isso, não. Por exemplo, você pode estar bem com o seu negócio, você pode estar bem com uma clientela fiel. Para que você precisa ir para o online? Você não precisa ir para o online para vender para um monte de gente que nem sai da cara. Ué, tem gente... Você vai lá para conquistar um novo público, exatamente para isso. Tem duas coisas. Tem gente que quer expandir o negócio e tem gente que quer manter o negócio existente que tem hoje. Quem quer manter o negócio tem prazer em ter convívio com a sua clientela e com seus fornecedores, tem uma relação. E para ele é isso que dá significado na vida. Ele não quer, não é todo mundo que quer virar Jeff Bezos amanhã, ou que quer virar o Carrefour amanhã. Ninguém não é isso. Então, assim, tem coisa. Agora, se você cria problema aqui, o que vai acontecer? Fala, bom, eu não tenho outra alternativa. Ou eu fecho a minha loja, ou para sobreviver, eu vou descobrir um outro parceiro. E é isso que esse mercado regulamentado vai fazer. Vai tirar do mercado gente que gostaria de ficar no mercado. Este é o problema da regulamentação.